Glória a Deus. Mais uma vez saudamos a audiência na paz do Senhor. Vamos estar meditando no livro de Números, no capítulo de número 13 e o versículo de número 1, 2 e depois vamos ler o 30. E faremos, na medida em que estivermos aqui pregando, mais citações dentro do 13 e do 14 do livro de Números, que diz assim a palavra de Deus. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais envia um homem que seja um de seus príncipes. Aleluia. E o versículo de número 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subimos animosamente e possuamo-la em herança, pois certamente prevaleceremos contra ela. Glória a Deus. Essa é aquela história clássica da palavra de Deus no livro de Números, quando Moisés envia os espias a Canaã. Eles acabaram de atravessar ali, então, o Mar Vermelho, estavam reunidos ali, e então Moisés enviou os espias para espiar Canaã. O que chama atenção nessa passagem é que a ordem de Deus era para escolher somente príncipes, somente pessoas de relevância, do alto escalão, pessoas de importância ímpar, né? Pessoas que estavam à frente de suas tribos. Todos eles eram príncipes, eles estavam à frente de suas tribos. Não era qualquer pessoa. Eram pessoas seletas, selecionadas. E eles deveriam ir até Canaã, que seu nome significa baixo plano. E diz a Bíblia que a missão era a seguinte: como é o povo, como é a terra, são fortificadas, como é o solo. Lá no versículo 20 diz a Bíblia que eles deveriam se esforçar. Esforçai-vos e trazei o produto da terra. E era o tempo das primícias das uvas. Deveria haver esforço, porque eles iam lá só olhar a terra. Eles estavam diante da promessa, eles iriam para Canaã, estavam indo a Canaã, e Deus mandou que fossem então os espias lá olhar. E a Bíblia diz no versículo 21, no capítulo 13, que eles espiaram a terra. E no 23, trouxeram um grande cacho de uva. E a partir do versículo 25, eles começam a relatar os acontecimentos. E diz a Bíblia: ao fim de 40 dias, voltaram de espiar a terra. É importante frisar que eles demoraram 40 dias lá. E por causa do desânimo, por causa da timidez e da covardia que a maioria sentiu, esses 40 dias veio a se transformar em 40 anos, porque o povo murmurou, esmureceu, entristeceu, ao saber do relato da terra de Canaã. 40 dias, o relato da terra, o cacho de uvas, mana, leite e mel, se encantaram, mas lá no versículo 18 começa o versículo dizendo: mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. Também vimos ali os filhos de Enaque. No versículo número 28, eles, sabendo da promessa que Deus tinha para eles lá, de possuir aquilo lá, havia uma promessa, era deles, era chegar lá e tomar conta. Mas eles começaram a olhar a dificuldade.
Começaram a sentir medo. Começaram a colocar empecilhos na sua vitória. Muitas das vezes nós estamos quase alcançando a nossa vitória e colocamos os porquês da vida, os mas da vida. Entretanto, porém, aleluia. E assim o povo de Israel começa a enfrentar a sua primeira dificuldade, que é o medo. Lá habita pessoas poderosas, povo poderoso, é fortificada, eles são pessoas muito grandes, são filhos de Enaque, filhos de gigantes. Mas eles começaram a olhar para a dificuldade. E muitas das vezes Deus está pronto para nos alcançar nossa vitória e nós estamos olhando muito mais para a nossa dificuldade. Nós estamos potencializando, aleluia, a dificuldade. Às vezes é tão insignificante e nós dando tamanha importância para algo. E Deus quer nos alcançar uma grande vitória. Lá no versículo 30, então, a leitura que fizemos aqui, Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, pois certamente prevaleceremos. Glória a Deus. Então surgiu alguém de coragem e Caleb disse: é promessa de Deus, vamos subir. O interessante dessa história que estão envolvidos aqui Moisés, que dá a ordem, os 12 príncipes que vão lá, assistem, examinam, trazem a notícia, e mais ou menos 2,5 milhões de pessoas. Há quem diga que era 3 milhões, vamos que seja 2,5 milhões. E essa quantidade de gente sendo influenciada por aqueles príncipes que estavam com medo, mas no meio deles se levanta Caleb. Não, Deus nos prometeu, vamos lá. E no versículo número 31 diz a Bíblia: porém, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Outra preposição aqui, porém, de novo olhando as dificuldades, e agora com timidez. Quando nós colocamos os mas, os poréns, diante da nossa vitória, nós vamos tomar prejuízo. Quando nós valorizamos o medo, a timidez, nós não vamos conseguir a nossa vitória. E no versículo de número 33 diz a Bíblia: também vimos ali gigantes. Então, porém, também. Parece que uma desculpa atrás da outra, e agora, com a palavra também, vem a covardia. E diante desse relato dos 10 espias, extrai-se então a segunda reação, aleluia, que está no capítulo 14 e verso 1, a reação negativa, a primeira que aparece. Então toda a congregação levantou a voz e chorou em alta voz. 2,5 milhões de pessoas chorando, aleluia, murmurando, aleluia, porque 10 estavam lá jogando tudo por terra abaixo. E é interessante porque eram só 10, influenciando milhares de pessoas em meio ao deserto. Glória seja dada ao nome do Senhor. E no versículo de número 4, diz a Bíblia: e diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Oh, aleluia! Na primeira dificuldade, diante do medo, na segunda dificuldade, diante da timidez, na terceira dificuldade, a covardia, e 14 de Números, verso 4, vamos voltar para o Egito. Você não alcançou ainda a sua bênção, por que voltar para o Egito? Deus tem um projeto na tua vida. Se as coisas não estão andando ou não estão do jeito que você quer, você pensa, você almeja, as coisas não estão andando muito bem, a solução não é voltar para o Egito.
Continue na posição que você está. Pare com esse choro. Eles choravam, eles murmuravam e estavam dispostos a retroceder. Tudo que Deus não quer é que nós venhamos retroceder. E então, após o versículo de número 4, a segunda reação, a reação positiva, está no versículo 6 do capítulo 14 de Números. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a congregação, 2 homens apenas, com um sentimento de indignação. Nós fomos lá, nós olhamos a terra é muito boa. Versículo 8, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará a terra. Oh, aleluia! Enquanto 10 pessimistas estavam levando tudo a perder, se levanta 2 e começam a levantar a autoestima de cerca de 2,5 milhões de pessoas. No versículo de número 9 diz a Bíblia que falou Josué e Calebe, tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, não temais o povo dessa terra, porque como pão os devoraremos. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não temais. Aleluia. Sabe o que Deus quer nessa oportunidade? Você que me ouve, é que você continue avançando, que você não retroceda, que você não abandone os caminhos do Senhor. Não é porque as coisas não estão bem para o teu lado que tudo está acabado, não. Ainda existe a proposta do arrebatamento, da salvação para a tua vida. Não existe provação que você esteja enfrentando que Deus não te dê o escape. Tudo que Deus não quer é que você jogue a toalha. Oh, aleluia! E diz a Bíblia no versículo de número 10, mas toda a congregação disse que os apedrejassem. Quando Josué e Calebe estão falando, a congregação pega em pedras para imolar ali, para jogarem Josué e Calebe, e então naquele exato momento se manifesta a glória de Deus em favor de Josué e Calebe. Aleluia! Eu imagino 10 do contra, mais 2,5 milhões indo junto com esses pessimistas que estavam influenciando aquela multidão, e agora 2 se levanta, e Deus se levanta em favor dos 2. E ainda existe aí um ditado popular que diz que a voz do povo é a voz de Deus, mas nunca a voz de Deus é única, e Deus na maioria das vezes está com a minoria. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está do lado dos otimistas, daqueles que são determinados. Aleluia. Deus intercedeu naquela hora em favor de Josué e Calebe. No versículo 24 do capítulo 14, Calebe recebe uma promessa que a terra seria dele. Aleluia. No 25, ao invés de avançar, eles tiveram que retroceder, porque murmuraram, prejuízo porque não acreditaram, aleluia, e por causa daqueles 40 dias que nós lemos aqui no versículo 25 do capítulo 13, foi multiplicado para 40 anos, por causa da murmuração, do medo, da timidez, da covardia, o povo de Israel teve que peregrinar 40 anos, os 40 dias foram multiplicados por anos, Israel teve que voltar lá para o deserto até que aquele povo que murmurou morresse, até que os medrosos morressem, até que os tímidos, os covardes morressem no deserto, para Deus então levantar uma nova geração junto com Josué e Calebe e possuir a promessa que Deus fizera para eles. Aleluia! Mandou aqueles homens tão importantes para trazer notícias péssimas,
Eles foram lá, olharam a terra maravilhosa, olharam que tudo era maravilhoso, o que se plantava crescia, produzia, trouxeram lá um cacho de uva muito grande, estavam eles muito espantados com o que a terra produzia, mas ao mesmo tempo com medo, tímidos e covardes. E Deus levanta Josué e Calebe para dizer: deixa o medo de lado, espante essa tua timidez, pare de ser covarde, avance e jamais olhe para trás. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Amém e amém.